Mais uma vez quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé e abram comigo suas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, e vamos ler do versículo 25 ao 38, versículos esses que serão alvo de nossa exposição com a graça do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 25 ao 38. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 25 ao 38. Quantos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe, diz o versículo 33, do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava dia e noite com jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Bendita seja a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. A tua palavra está diante de nós, Senhor. E graças te damos por isso, porque lemos a tua palavra e ouvimos a tua voz. Mas nessa noite estamos aqui reunidos dentro deste serviço de culto para ouvir a exposição da tua palavra aplicada aos nossos corações. E nós sabemos que isso é obra do Senhor, do teu Espírito. Por isso, queremos te suplicar nessa noite. Somos muitas mentes diferentes, muitas realidades, muitos contextos, mas o Senhor conhece cada um de nós por fora e também por dentro. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem condições plenas e perfeitas de falar individualmente a cada um de nós. Por isso nós te suplicamos, tem misericórdia de nós e não nos despede desse lugar, não nos deixe, Senhor, ir embora sem ouvirmos a tua voz falando aos nossos corações. Fale conosco. Nós nos humilhamos de fato diante do Senhor. Fale conosco. É o que nós te imploramos nesta noite. Oramos em nome de Jesus, o nosso fiel Redentor. Amém. Podem sentar, irmãos. Grande bênção é para nós podermos ouvir a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho. Existe uma máxima no mundo corporativo, no mundo dos negócios, que diz mais ou menos assim: não menospreze, não deixe em hipótese alguma passar nenhuma oportunidade. Não considere nenhuma oportunidade pequena demais. Cada oportunidade que se apresentar para você, dizem os grandes gurus do empreendedorismo, cada oportunidade valorize-a,
como se fosse única na sua vida. Essa máxima do mundo dos negócios, na verdade, é um reflexo de uma máxima da vida comum, independentemente de estarmos envolvidos ou não com o mundo corporativo, com ganhar dinheiro. De maneira geral, nós não queremos e não gostamos de perder nenhuma oportunidade. Parece, inclusive, que quando nós somos mais jovens, mais imaturos, permitam-me dizer isso, jovens, eu também sou jovem, parece que cada oportunidade é única. Pai, mãe, eu preciso muito comprar isso porque está num preço promocional que nunca mais na vida eu vou encontrar. Pai, mãe, eu não posso perder esse evento porque esse evento é único, eu tenho que ir, todo mundo vai. Então eu não posso deixar de forma nenhuma de perder. A gente coloca isso mais para fora, não é? Quando nós somos mais jovens. A tendência é que quando nós vamos ficando mais experientes, nós não gostamos de perder oportunidade, mas nós começamos a dosar melhor. O fato é que nenhum de nós gosta de perder oportunidade. E isso se aplica também à nossa vida, a vida religiosa. Nós que somos evangélicos, que somos cristãos, nós também não gostamos de perder oportunidade. E existe também uma pequena máxima no meio evangélico, dizendo mais ou menos assim. Existem muitas formas de falar isso. Você não pode deixar o anjo ir embora sem lhe abençoar. Segura o anjo, você está na presença de Deus, segura o anjo para que ele possa te abençoar, exatamente como Jacó fez. Não deixe ele ir embora sem ele te abençoar. Então, em geral, podemos dizer que pessoas normais sempre estão atentas a oportunidades. Eu arrisco dizer, por exemplo, que nenhum de nós que estamos aqui, mesmo os mais jovens, os mais com menos idade, nenhum de nós aqui gosta de perder uma boa oportunidade. Vou colocar de outra forma. Nenhum de nós rejeitaria uma boa oportunidade. Deixa eu trazer alguns exemplos práticos para nós entendermos melhor isso. Talvez uma oportunidade de emprego. Se você está desempregado, aquela oportunidade de emprego que possa parecer mais simples que for, é uma bênção na sua vida. Se você está empregado, mas de repente surge uma oportunidade de trabalho melhor, também você olha aquilo com muito carinho. E nenhum de nós aqui rejeitaria isso. E o que falar dos estudos? Bolsas, cursos, investimento que nós possamos fazer na nossa formação acadêmica, também não gostamos de perder essas oportunidades. Gostamos, inclusive, de procurar oportunidades para que nós possamos investir. E isso também deve acontecer com você, se aplica na sua vida espiritual. Você também não quer perder oportunidades de crescimento, de enriquecimento espiritual. Não é? É por isso, inclusive, que nós estamos aqui no culto a Deus. E por que é importante nós olharmos e pensarmos sobre oportunidades? Porque nós temos sido profundamente abençoados com as exposições, sobretudo aqui no capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas. Só que a passagem que nós lemos hoje era uma ocasião de oportunidades. Só que uma ocasião simples, como esta que nós estamos vivendo aqui hoje. Não havia nenhuma divulgação de nada extraordinário acontecendo naquele dia. Não havia, por exemplo, um grande e famoso pregador que estava de repente no templo e que era imperdível ir até lá para ouvi-lo. Não havia nenhum grupo de louvor famoso, daquele cantor de bela voz, aquela cantora de bela voz, que também fizesse com que as pessoas afluíssem para o templo, pensando, hoje no templo tem uma programação imperdível, quer seja por pregação, quer seja por louvor, ou por qualquer outro entretenimento. Não, era um dia exatamente como o de hoje, numa ocasião exatamente como essa aqui. O que está acontecendo no contexto dos versículos que nós lemos, era só uma família pobre, de baixa condição financeira, uma família hebreia, desconhecida, que está pegando o seu filho recém-nascido, que também era desconhecido, e está indo com ele para o culto. Pensando nisso, pensando que esta oportunidade que surge na vida dessas duas pessoas, Simeão e Ana, era uma oportunidade única, porém, uma oportunidade que é dada numa condição muito simples, eu fico pensando, o que seria de Bartimeu, o cego, se ele não tivesse no lugar certo,
na oportunidade certa e não tivesse tomado a decisão certa. O que será que teria acontecido com aquela mulher que teve fluxo de sangue, que se não estivesse naquela multidão, naquele lugar, e não tivesse buscado a face do Senhor, tocar no Senhor, com fé? O que será que teria acontecido com ela? Deixe eu dizer a você que, aparentemente, o que está acontecendo aqui é uma situação normal, uma família pobre e humilde, que está simplesmente indo para o culto com o seu filho para ser apresentado. Mas não era. Era uma oportunidade única. O que estava acontecendo naquele momento não iria se repetir novamente na história. Então, eu quero dizer a você que aqui estamos nós, cultuando a Deus em mais um serviço de culto. Mas eu quero perguntar a você, será que essa oportunidade de hoje, ela é única? Será que você terá outra oportunidade para ser abençoado ou abençoada no culto de hoje? Será que você terá outra oportunidade como esta? Enquanto refletia sobre isso, me lembrei de um colega de trabalho de muitos e muitos anos atrás, e eu sempre falava do Evangelho para ele. Um jovem, de seus 20 e poucos anos, de religião espírita, brilhante, jogava muito futebol e era muito inteligente. E ele estava no auge da sua vida, no auge da sua vida. Ele tinha acabado de ser pai, o seu filho tinha mais ou menos 10 para 11 meses de existência, de vida, ele tinha acabado de ser promovido gerente do banco, então nada ia de errado na vida de Juninho. E eu apresentava o Evangelho para ele, nos nossos almoços na Copa. E ele sempre dizia, e sempre se mostrava muito autossuficiente, e sempre achava que ele teria tempo para pensar melhor sobre isso, para ter uma outra perspectiva. Na verdade, os seus pais eram espíritas, mas ele era mais adepto à ideia de que a vida é só isso aqui, só o que os olhos podem ver. Então, num final de tarde de um sábado, Juninho, indo para um show no Classic Hall, foi atropelado e morreu, e deixou a sua família, o seu filho recém-nascido, isso já tem aí de 10 a 15 anos, eu não me lembro. Então eu pergunto, será que você hoje está diante de uma oportunidade única? Pense sobre isso, enquanto você ouve a exposição do Evangelho. No contexto da apresentação do menino Jesus, o Evangelho nos apresenta duas pessoas de maneira especial. Essas duas pessoas estavam lá, nesse momento único, histórico, e elas foram abençoadas. Olhe para a sua Bíblia e acompanhe o versículo 25. O texto nos diz, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O versículo 25, igreja, nos apresenta que, no contexto da apresentação do Senhor Jesus no templo, nós começamos a conhecer um desconhecido chamado Simeão. Nós não vamos encontrar em nenhum lugar das Escrituras a Bíblia falando sobre a origem, sobre a árvore genealógica de Simeão, e nem vai falar sobre o seu destino. O que acontece com Simeão depois desse acontecimento, desse evento aqui? Talvez Simeão aqui, que era uma figura histórica, seja uma figura que também representa aqueles que são tementes a Deus. Não nos é dito na passagem bíblica, em nenhum outro lugar, que Simeão era parte da alta cúpula, da liderança da igreja no templo. Não. A Bíblia nos fala que esse homem tinha 3 características, e é importante que você atente para que você se identifique com essas características desse homem chamado Simeão. A primeira característica diz que ele era justo e piedoso. O que isso quer dizer? Quer dizer que Simeão era um homem que observava a lei, que era um homem temente, reverente a Deus. Ele tinha vida pessoal com Deus. O que o Evangelho está nos dizendo é que Simeão era aprovado diante de Deus, porque ele observava a sua lei, ele buscava cumprir a lei de Deus, e também era aprovado pelos homens. Ele era um homem piedoso. Interessante que esse é o contexto desses 2 primeiros capítulos do Evangelho segundo Lucas, não é? Nós sempre estamos vendo o Espírito Santo atuar e sempre estamos vendo o Senhor Deus, através do seu Espírito, através do seu mensageiro, atuar na vida de pessoas piedosas,
pessoas que tinham vida com Deus. Mas o texto nos fala uma segunda característica. Ele era justo e piedoso, mas também ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava. E não se engane, a ideia de esperar aqui não é no sentido passivo, mas no sentido ativo. Ele esperava, ou ele literalmente aguardava. Ele aguardava com toda a atenção. Ele voltava a sua atenção para o futuro, para algo que ele estava esperando, para aquilo que viria. E o texto diz a terceira característica, não é? Dentro dessa espera de Simeão, ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava o refrigério, a salvação prometida nos profetas. E era necessário que essa salvação viesse, que essa libertação viesse. Lembram-se do início da nossa exposição? Havia uma opressão grande do Império Romano. A própria religião judaica era decadente. Havia muito legalismo, muito formalismo, muita religiosidade, e não haviam profecias. Eram 400 anos de silêncio, desde Malaquias. Então havia uma necessidade muito grande de que essa consolação viesse. E o texto fala que esse homem chamado Simeão, ele era um homem piedoso, um homem que investia tempo na sua vida com Deus, mas também era um homem de fé, que olhava para frente e aguardava essa tão esperada e tão necessária consolação, salvação, refrigério. Então Simeão era dividido dessa forma. Ele tinha a sua vida com Deus e ele aguardava, ele voltava a sua atenção para as coisas de Deus e para a consolação de Israel, mesmo em meio a um contexto contrário, um contexto de opressão por parte do estrangeiro, um contexto de frieza por parte da própria religião do seu povo. Ainda assim, ele tinha sua vida com Deus e ele olhava para o futuro, para a esperança que ele aguardava. Então eu sou obrigado a perguntar a você: como anda a sua vida de piedade, de busca e de religião perante Deus? Você tem buscado investir na sua vida particular e pessoal com Deus? A despeito das situações adversas, desfavoráveis que cercam a sua vida, você tem olhado para o futuro? Você tem colocado a sua atenção, a sua espera ativa na consumação das promessas que Deus fez a você? Você tem vivido dessa forma como vivia Simeão? Deixe-me lembrar a você aquilo que você tem ouvido na Bíblia, que você tem encontrado na Bíblia. Homens e mulheres que buscam viver piedosamente diante do Senhor, geralmente fazem isso em meio a um cenário desfavorável. Lembre-se disso. Os cenários que cercam homens e mulheres que querem crescer numa vida de piedade diante de Deus, geralmente são cenários desfavoráveis. Mas mesmo assim, a terceira característica de Simeão, segundo o texto, nos fala que o Espírito Santo estava sobre ele. E você vai observar que por 3 vezes a pessoa do Espírito Santo é citada nesses 3 versículos, 25, 26 e 27. O Espírito Santo vinha atuando em todo o contexto, desde o evento com Isabel, e ele continua atuando agora. Perceba que a segunda característica de Simeão era que ele aguardava a consolação. E enquanto ele estava aguardando o cumprimento da consolação, o Consolador estava sobre ele. Então o versículo 25, 26 e 27 nos diz que ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E ele, movido, diz o versículo 27, por esse Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Esse Espírito Santo, de maneira soberana, mesmo antes do seu derramamento no Pentecostes, imprimiu no coração de Simeão uma certeza: antes de você morrer, os seus olhos verão o Cristo de Deus.
imprimiu essa certeza no coração de Simeão. E esse mesmo Espírito que imprime isso no coração de Simeão, o conduz, literalmente o conduz até o templo, no mesmo tempo, no mesmo contexto, na mesma ocasião da apresentação de Jesus. E eu quero aqui chamar a sua atenção com relação a dois problemas que nós enfrentamos hoje, quando o assunto é o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, hoje, por um lado, muitas pessoas brincam com o nome do Espírito Santo, atribuem coisas, ações ao Espírito Santo que de fato não são dele. Esse é um grande problema que nós enfrentamos hoje. Muitas pessoas brincam com a pessoa do Espírito Santo, mas por outro lado, há também um grupo de pessoas dentro de muitas igrejas que é uma resistência, um menosprezo à pessoa do Espírito Santo e à ação do Espírito Santo. E nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração. Não podemos tratar o Espírito Santo como se ele não fosse Deus. Não podemos estar com os nossos lábios, ou com a nossa mente, ou com o nosso coração, atribuindo ao Espírito Santo aquilo que não pertence a ele. Não. Mas, por outro lado, não podemos de forma alguma nos levantar contra a ação do Espírito Santo, porque ele é Deus. Tanto devemos reverenciá-lo como Deus, como devemos também saber que ele, como Deus, ele faz o que ele quer, como ele quer e quando ele quer. É esse Espírito Santo que está agindo de maneira soberana e completamente poderosa na vida deste homem chamado Simeão. O Senhor Jesus, mais adiante, quando estiver adulto, ele vai ter um diálogo com Nicodemos. E ele vai ensinar aquele doutor da lei qual é a relação do Espírito Santo com o povo de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 6 e versículo 8, ele vai dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa é a realidade do povo de Deus. O versículo 8 ele diz: o vento sopra para onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que o Evangelho está nos dizendo? Que o Espírito Santo ele não é opositor do Evangelho. O que nós estamos vendo acontecer aqui, nesses versículos do Evangelho segundo Lucas, nos mostra que o Espírito Santo não é opositor do Evangelho. Ah, pastor, isso é muito óbvio para a gente. Isso não deve ser óbvio só para o nosso intelecto. Ele deve ser óbvio para a nossa vida pessoal e prática. Esse mesmo Espírito Santo que está agindo soberanamente sobre a vida de Simeão é o mesmo Espírito Santo que quer agir sobre a sua vida, que quer mover você, que quer guiar você, que quer abençoar você, que quer fazer a diferença na sua vida, porque ele é Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Muito pelo contrário, ele não é opositor do Evangelho, ele é propagador do Evangelho, é ele quem move a igreja, é ele quem conduz a igreja, é ele quem convence a igreja da vontade de Deus. Ele age ativamente, não só na vida de Simeão, aqui historicamente, mas ele age isso na vida da igreja. E isso inclui você, individualmente. Isso inclui a sua vida, isso inclui o seu casamento, isso inclui os seus filhos. Nunca duvide disso. Nunca menospreze o agir do Espírito Santo. Nem subestime, nem menospreze. Então, os versículos 28 ao 30, o Evangelho avança nos dizendo que Simeão tomou. Ele chega nesse momento em que o menino está sendo apresentado. E ele toma nos braços e louva a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É interessante que seria natural para Simeão procurar um homem adulto. Ele não estava esperando a redenção de Israel, o refrigério de Israel. Era natural que ele procurasse um homem adulto, um Messias, encouraçado, libertador de Israel. Mas ele, que está sendo guiado, movido pelo Espírito Santo, chega lá e encontra esse menino sendo apresentado. Aquela família que está manifestando um ato de culto comum, como eu e você estamos fazendo aqui hoje. Não tinha nada de especial. Mas o Espírito Santo está movendo este homem e testifica no seu coração
de que ali está o Messias. E ele, como um adorador, um estranho para aquela família, mas como um adorador, pega o menino nos braços. Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar Simeão pegando nos braços a sua salvação? Você consegue analisar o que está acontecendo aqui? O que o Espírito Santo faz no coração do povo de Deus, de um crente? A sua salvação cabe nos seus braços. É um bebê, mas ele está com o seu coração ministrado pelo Espírito Santo. Ele tem convicção de que ali está a sua salvação, que ali está a sua consolação, que ali está o Messias. Então, ele com o menino nos braços, ele louva a Deus. Ele diz: podes me soltar, podes me libertar, podes literalmente me demitir. E a expressão latina, né? Nunca demites. Agora me solte, me liberte, porque eu estou livre, eu estou em paz. Mas calma aí, Simeão, o que está acontecendo com você? Você só está segurando um bebê no colo? Não, aqui não é um bebê comum, aqui é a minha salvação. Pode me demitir, pode me despedir, eu estou pronto para ir, eu estou livre, eu estou em paz, porque o Senhor prometeu que os meus olhos viriam a salvação antes de eu morrer, e o Senhor cumpriu a sua palavra. O Senhor cumpriu a sua promessa na minha vida, e os meus olhos viram a tua salvação. Aqui está a minha salvação, mas ela não é minha apenas, ela é tua salvação. Ela é a salvação que o Senhor providenciou para todo o seu povo. Aí você encontra isso mais abertamente no versículo 31 e 32, quando ele diz: o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A tua salvação que está nos meus braços, o Messias, o Cristo de Deus, foi preparada desde toda a eternidade para todos os povos. Perceba, é um israelita. Não era contextual para um hebreu. Está falando sobre a salvação messiânica de maneira universal, de maneira mundial, de maneira global. Mas é o Espírito Santo que está agindo no coração desse adorador. O Senhor providenciou esse Cristo para salvar todos os povos. Esse Cristo, esse Messias enviado pelo Senhor, ele é revelação, ele é luz para os que estão no breu da ignorância. Para os gentios é luz, é revelação, mas também é louvor para os que aguardam ansiosamente pela redenção. É glória e é louvor para mim. Podes me despedir, em paz eu estou, porque os meus olhos viram essa salvação. Perceba, igreja, que essa provisão de salvação de Deus, ela é tremenda, ela é luz, é salvação para os que estão perdidos, e é glória para os que aguardam. Você consegue perceber que o Evangelho, ele é suficiente, ele dá para todos, e ao mesmo tempo, ele é necessário para todos? Percebe isso? Percebe que aqueles que estão lá fora, ou que talvez estejam aqui dentro hoje e ainda não professam a fé no Senhor, você precisa de Cristo, você precisa da revelação, da iluminação, da salvação que apenas Cristo pode dar a você. Mas esse mesmo Cristo, esse mesmo Messias, ele também é necessário para o povo de Deus, para aqueles que já conhecem a graça de Deus revelada nele. Esse Cristo, essa glória, esse louvor é para aqueles que o aguardam. É esse Cristo, é esse Evangelho que alimenta o povo de Deus, que tem experimentado do cumprimento dessas profecias, dessas promessas, e que aguarda o cumprimento da promessa final, quando ele virá buscar o seu povo. Aqui está Simeão louvando, revelação para os que estão perdidos, mas é glória para aqueles que o aguardam. Quantos podem dizer amém? Cristo é a nossa glória. Não são essas paredes, é Cristo.
É o evangelho da graça de Deus. Aqui nós estamos vendo, irmãos no Senhor, alguém que genuinamente se encontrou com Cristo. Alguém que genuinamente entendeu a mensagem do evangelho. Simeão está dizendo, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso dessa salvação. Eu estou livre, livre, em paz. Ora, o texto não diz que esse homem era um escravo. Mas ele está livre, ele está em paz. Ele pode ser demitido pelo Senhor. A sua vida pode ser levada de volta ao Criador. Porque ele entendeu, ele realmente se encontrou com Cristo. E ele entendeu a mensagem do Evangelho. O seu louvor pode ser resumido dessa forma. A tua salvação, ela é plena e ela é poderosa. Ela é luz, ela é revelação e ela é glória, é louvor. Aí o versículo 33, o Evangelho nos diz que o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Perceba que mesmo José e Maria, mesmo os pais de Jesus, apesar de tudo que já tinham visto e ouvido, eles continuam sendo impactados pela mensagem do Evangelho. Consegue perceber isso? À medida em que Deus, à medida em que o Espírito Santo vai trazendo a revelação para esses pais, Gabriel, os pastores, agora Simeão, à medida em que o Senhor vai revelando a esse casal de pais a mensagem progressiva do Evangelho, esses pais, os pais desse menino, eles vão sendo impactados pela mensagem do Evangelho. Cada vez que mais luz é jogada sobre o Antigo Testamento e mais ampla se torna a revelação de que ali está o Messias, mais esses pais são abençoados, eles são impactados. É isso que produz a mensagem do Evangelho. Bênção, impacto, crescimento, admiração. Então, o versículo 34 e 35, Simeão se volta para eles, diz o texto sagrado, e os abençoa. E disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. O Espírito Santo está agindo. Eu preciso dizer isso a você de novo. Ele vem agindo. Assim como o Espírito Santo agiu em Isabel, que abençoou Maria, agora o mesmo Espírito está agindo em Simeão, que está abençoando o casal. E ele não só dá uma palavra de bênção sobre aquela família, sobre aquele casal, como ele profetiza. Ele diz que aquele menino está destinado tanto para queda, desgraça, como também para levantar. E a palavra grega aqui é ressuscitar. Mais adiante, essa mesma palavra vai ser utilizada e sempre para o aspecto da ressurreição. É alvo, diz ele. Ele está destinado a ser alvo de contradição. Alguns vão rejeitá-lo, outros vão aceitá-lo. Percebem isso? Não devemos nos espantar quando nós anunciamos a mensagem do Evangelho e alguns recebem e aceitam e outros rejeitam. Mas como é que é isso, pastor? Eu não estou entendendo. Eu preguei a mensagem do Evangelho à minha família. Eu preguei a mensagem do Evangelho aos meus colegas de trabalho e eles rejeitaram. Está aqui. O Espírito Santo não está mentindo à igreja. Alvo de contradição. Ele vai ser motivo de queda e de desgraça para muita gente. Mas para outros, de levante, de ressurreição, de vida. Através desse menino de Simeão. Muitos corações, os pensamentos que estão nos corações vão ser manifestados, vão ser manifestos. Deixe-me chamar a sua atenção, igreja, para o que o Espírito Santo está dizendo a mim e a você hoje.
É por isso que muitas pessoas, é pelo que está sendo dito aqui, que muitas pessoas fogem do Evangelho. Muitas pessoas fogem do Evangelho fora da igreja e muitas pessoas fogem do Evangelho dentro da igreja. Porque Cristo, de fato, segundo o Evangelho nos revela, ele é pedra de tropeço para uns e salvação para outros. Ele é escândalo e loucura para uns, mas é poder, salvação e glória para outros. O que está sendo dito para mim e para você aqui, na palavra do Evangelho, é que muitos querem a religião, mas poucos querem compromisso. Não entendo, pastor, não entendo o conselho. Por que que existem tantos talentos na igreja que às vezes são enterrados? Por que existem tantas pessoas com dons, com aptidões, com habilidades dadas pelo Senhor, mas esses talentos são enterrados? Eles não são colocados a serviço de Deus. Eu não consigo entender por que que não há o desejo de verdadeira e profunda comunhão por parte de tantos dentro da igreja. Eu não consigo entender por que há rejeição de pregação do Evangelho, tanto fora como dentro da igreja. É dura a palavra, não é? Mas é isso que o Evangelho está nos dizendo. Vai ser manifesto o que está no coração. A religião eu consigo colocar desse paletó para fora, mas o coração aqui, só quem conhece é o Senhor. E o Evangelho, ele faz isso. A palavra de Deus faz isso. Ela é como espada de dois gumes, que traz divisão, separação, que traz à tona o que está escondido no coração. E as pessoas, muitas pessoas, não querem isso. Querem a religião, querem a teoria, mas não querem o compromisso. Não querem a prática, não querem o compromisso sincero e profundo com o Senhor e com a mensagem do Evangelho. E é por isso que muitas vezes o Evangelho não é pregado, não é anunciado, porque não se quer compromisso com o Evangelho, não se quer viver o Evangelho. Eu gosto muito de ouvir a pregação do Evangelho, eu gosto muito dos detalhes do texto, mas eu não quero compromisso. É isso que o texto está nos dizendo. E é isso que nós devemos tomar cuidado com os nossos próprios corações. Aqui está a palavra de Deus servindo como espelho para a nossa vida. Como é que anda a nossa vida de espiritualidade e de comunhão com Deus? Aqui está o Evangelho, perguntando isso para mim e para você. A minha vida de comunhão com Deus se resume a isso? Se resume a isso? A sua vida de comunhão com Deus se resume a isso? Se sim, Deus tenha misericórdia e piedade de nós e nos ajude a sermos piedosos, como era Simeão. Piedosos, como era Zacarias e Isabel. Piedosos, como era nossa irmã Maria. Maria, diz o Espírito Santo através de Simeão, esse menino está destinado a trazer grande contradição. E isso vai trazer sofrimento para você como mãe. Essa será a atuação desse menino. O ministério desse menino vai ser assim. Percebe isso, igreja? Aqueles que têm vindo na quinta-feira e têm acompanhado as exposições em Atos, têm visto, têm revisto para aqueles que já viram, têm aprendido para aqueles que não viram ainda, que o ministério do Senhor Jesus, ele se manifesta de maneira terrena. Enquanto ele estava aqui, antes da sua ascensão, e depois, quando ele é assunto, continua aqui, através da igreja. Então, o ministério do Senhor continua através do seu corpo, através da igreja. Esse menino será alvo de contradição. Será alvo e será instrumento de manifestação dos corações. É por isso que nós, como igreja, pregamos do Evangelho. E aí o Espírito Santo traz à tona aquilo que está oculto nos corações. Mas voltando, Maria, você vai ser espectadora disso, viu? Você vai ver o que ele vai passar no ministério terreno. Ele vai sofrer e você sofrerá junto com ele. A palavra espada aqui, no versículo 35, a ideia é uma espada longa e larga. Não era uma espadinha qualquer. Uma espada longa e larga atravessará a sua alma como mãe
e você vai sofrer. Se prepare, Maria. Então, no versículo 36, nós temos outra personagem que é introduzida pelo Espírito Santo para a nossa edificação. O texto nos diz que havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. O Evangelho traz, nesse mesmo contexto da apresentação do Senhor, uma outra personagem inusitada, que também nós não teremos outra informação dela em nenhum lugar da Bíblia, só aqui. E o texto também traz algumas características dessa mulher chamada Ana. Ela era, segundo o texto, profetisa. Alguém que tinha profunda comunhão com Deus e que recebia revelações de Deus e que passava adiante aquilo que recebia de Deus. Essa era a sua ocupação, era a sua profissão, ela era profetisa. À semelhança de Hulda, não é? Ou de outras profetisas do Antigo Testamento. O texto nos traz ainda uma segunda característica, uma segunda informação dessa mulher. Ela tem um antecedente, né? Uma referência à sua árvore genealógica. Ela era filha de Fanuel, que significa literalmente vi Deus. E ela era da tribo de Asser, uma das 10 tribos perdidas da nação ou da tribo do norte, que era bem distante de Jerusalém. Essas informações não estão aqui à toa. O texto fala que ela era idosa, que ela casou-se, passou 7 anos casada, e depois ela fica viúva e não se casa novamente. Ela continua nessa viuvez. O versículo 37 diz que agora ela era viúva de 84 anos e não deixava o templo, mas adorava dia e noite com jejuns e orações. Com essas informações que nós temos aqui, podemos fazer um resumo sobre essa personagem para que você possa se identificar. Ana tinha quase 100 anos de idade. Algumas correntes chegam a pensar que se forem somados as datas e as idades dela, ela poderia ter 105 anos. Mas ela tinha quase 100 anos, mais de 60 anos. Ela era viúva e ela permanecia constantemente no templo. Mesmo sendo viúva, dia e noite, ela estava buscando ao Senhor, jejuando e orando. Perceba, igreja, que essa mulher não está aqui à toa. A providência está dando para mim e para você mais uma representante, mais alguém para nos espelharmos. Essa mulher, ela era viúva. E você se lembra que existiam 3 categorias de pessoas no Antigo Testamento, cujos olhos de Deus davam uma atenção especial: os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Há quem diga que dessas três categorias, as viúvas eram a categoria mais frágil, porque os órfãos ainda eram jovens. Eles cresceriam e poderiam se casar, poderiam adquirir um trabalho, mas as viúvas geralmente eram pessoas que já tinham uma certa idade, que já tinham uma perspectiva de vida mais abreviada. Então as viúvas eram as mulheres, ou a categoria de pessoas que tinham uma fragilidade social mais extrema. Só que ela não era só viúva. Ela era viúva e, segundo o texto, ela era idosa. Mas apesar dela ser viúva, apesar dela ser idosa, apesar dela integrar uma das tribos perdidas do Reino do Norte, o texto fala que essa mulher era piedosa. Mais uma vez, nós estamos diante de uma pessoa que não tinha nada, contextualmente falando, favorável para ter uma vida diante de Deus. Tinha muitas dificuldades que cercavam a vida desta mulher, mas a sua vida com Deus era uma vida de piedade. Constantemente ela estava no templo e ela apresentava a sua oração e apresentava o seu jejum. Continuamente ela tinha uma vida de adoração e de serviço contínuo a Deus. E além de tudo aquilo que o Senhor já tinha reservado para ela, na sua vida de devoção, para abençoá-la, o Senhor tinha separado um momento especial, que é isso que está no versículo 38, que diz: e chegando naquela hora, na hora em que Simeão está proferindo a sua adoração, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel.
O texto está nos dizendo que ela participa daquele momento e ela também é impactada. Aquilo que é traduzido para a nossa Bíblia na língua portuguesa, dava graças, também poderia ser traduzido da seguinte forma, e ficaria mais fiel ao sentido original do texto. Ela testificou com ações de graças. Ela foi se chegando, ela viu aquele ato de adoração de Simeão e o Espírito Santo testificou completamente aquilo no coração dela. E ela não só concordou com aquilo que estava sendo dito por Simeão, mas ela concordou com uma ação de graças. Ela concordou com gratidão a Deus pelo que estava ouvindo, pelo que estava presenciando. E como consequência dessa testificação como ação de graças, ela naturalmente começou a divulgar sobre o menino àqueles que esperavam o resgate, a libertação, o refrigério. É interessante que, apesar de muitas informações que o texto nos dá sobre a origem de Ana, o Espírito Santo, diferente de Simeão, não nos dá a saber as palavras que ela profere, o conteúdo, as palavras exatas que ela usa. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o Evangelho nos apresentar em Simeão um desconhecido quanto à sua origem, mas no seu louvor profético nós sabemos exatamente o que ele está dizendo, exatamente o que o Espírito Santo está revelando, exatamente o que isso tem a ver conosco. Já em Ana, nós conseguimos identificar no texto toda a sua origem, até de que tribo ela era, mas ela aqui está anunciando palavras que no fim estão em aberto. Nós, como igreja, podemos anunciar o Evangelho e completar as palavras que Ana proferia acerca do menino, acerca do Evangelho. Então, quando nós olhamos para essa narrativa do cântico de Simeão e do testemunho de Ana, nós fechamos os 5 cânticos que cercaram o nascimento de Jesus. O primeiro cântico foi o cântico de amor de Isabel. Isabel abençoa Maria pelo fruto do seu ventre. O segundo cântico que nós vimos foi o cântico de fé de Maria. Maria engrandece a Deus por ter amparado a Israel. O terceiro cântico que o Evangelho nos apresenta é o cântico de esperança de Zacarias. Zacarias bendice ao Senhor por se lembrar da sua aliança. O quarto cântico que o Evangelho nos apresenta é o cântico de exultação dos anjos. Os anjos exaltam a Deus pelas boas notícias, pelo Evangelho. Glória a Deus nas alturas e paz ao seu povo na terra. Aqui o quinto cântico é o cântico de Simeão, o cântico de contentamento, de regozijo de Simeão. Simeão louvou a Deus pelo Salvador, não só dos hebreus, mas a salvação de todos os povos, o Salvador de todos os povos, Jesus Cristo, o Senhor. É isso que o Evangelho produz. Cântico. Cântico de fé, de amor, de esperança, de exultação, de contentamento. Deixe-me perguntar a você, o que o Evangelho tem produzido no seu coração? Você tem louvado ao Senhor com fé, com esperança, com amor, com exultação, com contentamento, pelo que o Evangelho é para você? Devemos observar essas manifestações espirituais, essas manifestações de adoração conduzidas pelo Espírito Santo e nos identificar como igreja. Por quê? Por quê, pastor? Porque esse não é o desejo da nossa carne. Esse não é o ambiente que nos cerca lá fora. O ambiente que nos cerca nessa vida não favorece a nossa adoração. A nossa adoração de fé, de amor, de esperança, de exultação, de contentamento. Mas é esse ato, são esses atos de adoração que o Espírito Santo quer conduzir a mim e a você, igreja do Senhor. Portanto, para encerrar, no culto a Deus, não procure encontrar outra coisa. E quando eu digo culto a Deus, eu não estou me referindo apenas a essa manifestação de culto pública. Na sua vida de culto a Deus, não busque encontrar outra coisa. Apenas Cristo é o que você de fato encontrará se você buscar a Deus verdadeiramente e de todo o seu coração. Se você buscar a Cristo, é a Ele que você vai encontrar. Se você buscar cultuar a Deus, é apenas Cristo que você vai encontrar. Deixe-me dizer a você que multidões
multidões se achegam aos ajuntamentos da igreja. Multidões. Multidões entram para cultuar a Deus junto com a igreja. E multidões saem entediadas, porque dizem, eu não encontrei nada naquele culto. O pastor só pregou o evangelho. Pessoas vêm para a igreja uma vez, às vezes no máximo duas, e vão embora entediadas porque não encontraram outra coisa. Se você for talvez a eventos de entretenimento, de autoajuda, se você for a eventos que promovam o falso evangelho, talvez até você encontre alguma coisa que agrade a sua carne, o seu coração enganoso. Mas se você for a uma igreja que apresente, que pregue o puro e simples evangelho, você não encontrará outra coisa senão a Jesus Cristo. E que seja isso que você encontre. E que isso seja refrigério para você. Que isso seja consolação para você. Que Cristo baste para você. Que isso traga paz ao seu coração. Que você vá embora hoje com os problemas que lhe esperam lá fora e você diga, Senhor, pode me demitir, pode me chamar, porque eu encontrei a Cristo e Cristo para mim basta, é suficiente, consola o meu coração, traz refrigério para a minha alma. Deixe-me exortar você, igreja, cuide de sua vida espiritual, renove dia após dia a sua busca por Cristo. E se contente, tenha o seu contentamento no Evangelho da paz, do Messias, de Cristo. Perceba que Simeão não teve outra circunstância alterada. Ele não teve, senão os seus olhos contemplarem a Jesus. Ele diz, pode me demitir, pode me levar embora, Senhor. Eu estou pronto para partir. Mas o que foi que houve com você? Eu vi a Jesus. Eu me encontrei com Jesus. Os meus olhos viram a salvação. E Simeão está dizendo, isso me é suficiente. E a igreja, ao longo da história, diz, isso me é suficiente. Cristo me é suficiente. Estar na sua presença me é suficiente. Contemplar a sua santidade me é suficiente. A minha situação circunstancial ainda não foi alterada. Eu ainda passo por adversidade, por problemas nessa vida, mas Cristo me é suficiente. Que essa seja a sua vida, igreja. Que você experimente disso e que isso alegre o seu coração, traga paz ao seu coração. E que, consequentemente, assim como aconteceu com Ana, que isso possa encher os seus lábios. Que realmente Jesus, como diz o cântico, seja o motivo da sua canção, que você possa proclamar a esse Jesus, que você possa dizer a outras pessoas, que você possa anunciar, assim como Ana fez. Existem pessoas lá fora que estão precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Deixe-me voltar ao ponto do Espírito Santo. Não subestime o agir do Espírito Santo. Abra a sua boca e fale da sua vida. Fale do que Cristo é para você. Fale do que Ele fez na sua vida, de como Ele mudou completamente a circunstância do seu coração, as suas afeições. E deixe o Espírito Santo fazer o trabalho nos corações. Deixe. Esse trabalho é dele, não é seu. O seu trabalho é só proclamar, é só pregar, é só anunciar. Pela fala de Simeão, pela maneira como Simeão fala, pode me demitir? É muito semelhante à fala de Jacó no fim de sua vida, na sua velhice. Então é muito provável que, assim como Ana, Simeão também fosse uma pessoa de idade, uma pessoa com a idade mais avançada. Se isso for verdade, eu quero falar a você, jovem, pense assim, estamos diante de duas testemunhas do Evangelho, já de idade avançada, e que foram abençoadas, porque estiveram na presença do Senhor. Deixe-me dizer a você, jovem, alegre-se,
e pense: eu sou jovem. Eu ainda tenho um bom tempo de muitas oportunidades que o Senhor há de me conceder para crescer espiritualmente, para crescer como pessoa, para crescer profissionalmente, seja de destaque na sua área. Você, como jovem, ainda tem muitas oportunidades que Deus, pela sua graça, renovará sobre você, se você buscar ter uma vida piedosa, se você buscar a casa de Deus, as coisas de Deus. Não desperdice, jovens, nenhuma das oportunidades que Deus der a você para você receber do Evangelho, para você ser enriquecido pelo Evangelho. Mas eu também quero dirigir uma palavra às pessoas que têm um pouco mais de idade. Perceba em Simeão e em Ana que ainda há oportunidades de Deus abençoar você. Ainda há oportunidades de Deus abençoar você. Essa semana recebi um áudio de uma irmã aqui da nossa igreja, uma senhora, que disse que foi no médico e o médico disse que é artrose. É artrose. Não tem jeito, é artrose. E a irmã disse no áudio para mim: pastor, eu estou muito feliz, porque enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver disposição, eu quero estar na casa de Deus, eu quero estar buscando a Deus, eu quero estar servindo a Deus. E eu trago para vocês esse pequeno relato para dizer exatamente isso. É assim que deve estar o nosso coração diante de Deus. Devemos estar como crianças, como meninos, prestes e ávidos a aprender diante do Senhor. Eu digo a Ti, Senhor, me ajude para que eu cresça mais e mais na Tua presença. Que eu não chegue na Tua presença achando que não há como o Senhor me abençoar, ou Deus não tem mais interesse nisso. Ele tem interesse em abençoar jovens, em abençoar idosos, em abençoar todo o seu povo, de maneira que eu não posso abençoar, de maneira que homem nenhum pode abençoar. Então, as pessoas de mais idade, ainda há muitas oportunidades de Deus abençoar você. Busque a Deus e esteja atento, esteja atenta para essas oportunidades de Deus abençoar você. Mas eu encerro essa mensagem chamando a sua atenção. Perceba que todo esse contexto, todas essas realizações maravilhosas acontecem no templo. No templo, como nós estamos aqui na igreja. E nós não temos em nenhum relato, em nenhuma passagem deste capítulo, não temos nenhum relato de que as autoridades, de que a liderança do templo esteve sensível, atenta ao que estava acontecendo dentro do templo. Isso diz para mim e para você, devemos tomar cuidado. Não devemos apenas visitar a igreja. Não devemos apenas estar ligados ao ofício que ocupamos na casa de Deus. Devemos estar aqui como adoradores na presença do Senhor. Porque senão o Senhor vai continuar, escute bem isso, Ele vai continuar realizando maravilhas no meio da igreja e você não vai perceber. Vai acontecer do seu lado e você não vai ser abençoado, não vai ser abençoada. Esteja com o coração humilde diante do Senhor. Busque a presença do Senhor. Perceba que os representantes da igreja aqui são Simeão e Ana. 2 estranhos, 2 desconhecidos, mas que representam a mim e que representam a você. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos. Sim, Senhor. A nossa súplica a Ti é que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações, de maneira que nós possamos experimentar das bênçãos do Senhor, provenientes do Teu Evangelho puro e simples. Jesus Cristo, suficiente, único, para nos abençoar, como disse o apóstolo Paulo, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Faz isso, Senhor. Não nos deixes, Senhor, passar despercebidos da Tua ação no meio da Tua igreja. O Senhor não agiu apenas na vida de Simeão, não apenas na vida de Ana, de Paulo, Tiago, Barnabé. Não, Senhor. O
O Senhor vem agindo no seio da tua igreja até os dias de hoje. E nós queremos experimentar desse agir do Senhor, desse agir do teu Espírito. Age em nossa vida individualmente. Age em nosso meio como igreja. Age, Senhor, e nos abençoa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.